Eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17, versículos 1 a 10. Atos, capítulo 17, versículos de 1 a 10. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: este Jesus que vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jasson, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não o encontraram, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: estes homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. E Jasson os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim, provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Mas, recebendo fiança de Jasson e dos demais, eles os soltaram. E de noite, os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. E agora eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações. Fala Tu mesmo aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. O texto é muito conhecido. Eu confesso aos irmãos que eu ainda tenho, talvez alguns aqui lembrem daquela tradução que falava: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Essa ideia de uma igreja, de um grupo, de uma fé que tumultua, que faz balançar as estruturas, que mexe com aquilo que está posto, que agita, que estremece aquilo que está posto, me atrai. E me faz pensar, muitas vezes, sobre a ansiedade que nós temos, a vontade que nós temos e uma certa impressão que as coisas poderiam ser mais do que são. Que a igreja, que nós, como igreja, poderíamos fazer alguma coisa mais. E esse texto me parece que revela exatamente essa potencialidade poderosa da igreja de Cristo. Essa capacidade que Deus dá e que, através da qual Ele usa as pessoas para alvoroçar, para tumultuar. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Eu gostaria de refletir com os irmãos brevemente nessa noite, quando a igreja alvoroça o mundo. A frase não foi dita por acaso. Pensemos aqui, essa segunda viagem de Paulo, segundo os estudiosos, aconteceu mais ou menos entre 49 e 52 depois de Cristo. Ou seja, poucos anos depois de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha feito seu ministério aqui conosco e o ministério dele, pensando bem, foi bastante... ele foi enviado aos judeus. E tanto geograficamente, como provavelmente até influência, sem meios de comunicação de massa, grandes coisas, o ministério de Jesus teve um alcance relativamente restrito. A região que ele ficou. Ele andava por ali, mas Jesus ele não empreendeu grandes viagens, não foi para locais muito distantes. Mas o ministério dele alvoroçou a região da Palestina. Nós lembramos de tudo que Jesus pregou, de como as pessoas se admiravam da mensagem de Jesus, aquela mensagem pregada com autoridade, aquele rabi que chamava atenção pela profundidade, ao mesmo tempo da simplicidade daquilo que ele falava, embora muitas vezes utilizasse de termos e de situações onde as pessoas não compreendiam exatamente. Mas Jesus veio trazer uma mensagem diferente daquilo que se falava. Enquanto alguns pregavam o olho por olho, dente por dente, o que Jesus pregava é amar o seu inimigo. Enquanto alguns tinham limites para o perdão, Jesus veio anunciar que não havia limites para o perdão. Enquanto alguns falavam sobre aquilo, sobre as impossibilidades, sobre aquilo que não podia acontecer, o Jesus que esteve conosco e que exerceu o seu ministério naquela região, veio trazer exatamente a possibilidade de fazer todas as coisas, a possibilidade de andar sobre o mar, a possibilidade de um cego ver, a possibilidade de um morto reviver, a possibilidade de pessoas serem resgatadas e restauradas, seus pecados perdoados, sua vida modificada, de um novo começar de vida. A mensagem de Jesus foi alvoroçante, foi revolucionária. Muitas vezes tenhamos um pouco de receio desse termo, mas foi. Trouxe mudança efetiva. As pessoas se surpreenderam e reagiram a essa mensagem. Tanto é que Jesus foi sacrificado, crucificado numa cruz. Não por uma questão de incapacidade dele, mas porque estava no plano de Deus que isso acontecesse. O ministério de Jesus se encerra. E quando nós começamos a ver o livro de Atos,
nós verificamos que, no primeiro momento, a igreja se circunscreve a Jerusalém. Mas esse foi o comando, vão para Jerusalém e ali é onde receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo vem até eles, o Espírito Santo, então, eles são revestidos do Espírito Santo, e nós vemos, então, o início da obra dessa igreja que alvoroçou a Palestina, mas agora começa a alvoroçar o mundo. Se os irmãos olharem nos próprios primeiros momentos da igreja primitiva em Jerusalém, o que nós lembramos é o quê? Mensagens de Pedro, milhares de pessoas se convertendo, milagres sendo realizados, prisões sendo realizadas, o martírio de Estevão, enfim, Jerusalém foi sacudida por aquela mensagem e muitas pessoas aderindo, as autoridades começando a se preocupar com aquilo, aqueles que pensavam que tudo aquilo acabaria com a morte de Jesus se surpreendem, porque o movimento ele começa a crescer, ele começa a aumentar. Pois bem, Atos 8, a dispersão dos apóstolos por causa do sacrifício de Estevão, do martírio de Estevão, e o evangelho se expande para a Judéia e Samaria. Atos 9, conversão de Saulo. A conversão de Saulo se dá onde? No caminho para Damasco. Damasco, Síria. Ele estava indo para a Síria para capturar alguns cristãos e trazê-los de volta para serem julgados em Jerusalém. Ou seja, o evangelho já tinha chegado a Damasco, na Síria. Atos 10, o evangelho pregado a Cornélio, na cidade de Cesareia Marítima. Atos 11, o evangelho chega a Fenícia, Chipre e Antioquia. Atos 13, a primeira viagem de Paulo. Paulo convertido, Paulo já passou por aquele período de aprendizado, aquele período de maturação do seu ministério, de talvez pegar todo aquele grande conhecimento que ele já tinha como fariseu, como estudante aos pés de Gamaliel, e agora então ele começa a aprender as suas viagens missionárias. Na sua primeira viagem missionária, ele prega em alguns lugares e depois de algum tempo retorna para sua base, no caso ali, já em Antioquia. E nós chegamos aqui em Atos capítulo 15, Paulo resolve fazer a sua segunda viagem missionária. Em Atos 15, 36, nós lemos o seguinte: decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. A ideia de Paulo, no primeiro momento, era, de alguma forma, ele que tinha ido, se os irmãos imaginarem aí, para o Oriente, ele ia voltar àqueles lugares para verificar como é que estava o trabalho, para ver aquelas igrejas que ele já tinha, aquele trabalho que tinha se iniciado, igrejas que tinham sido formadas. Essa era a ideia de Paulo. Ele, então, tem ali a dissensão entre ele, acaba indo Barnabé para um lado, Paulo e Silas empreendem, de fato, a sua segunda viagem missionária. Em Atos 16, 6 e 7, nós vemos que os planos que Paulo tinha de voltar aos mesmos lugares e de ir em direção ao Oriente são impedidos por Deus. Atos 16, 6 e 7. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. Paulo queria ir para a Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitia. A intenção, a ideia, o que Paulo achava correto fazer, os seus planos eram uns. Mas claramente ele percebeu que essa não era a vontade de Deus, que redireciona ele. E aí, em Atos 16, 9 e 10, Paulo tem uma visão. De noite, Paulo tem uma visão. Nela, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo, então, tem os seus planos modificados. Ele entende que não deveria ir para a Ásia. Ele deveria se retornar para a Macedônia, região que hoje é a região da Grécia, cidade de Tessalônica, existe até hoje com o nome de Salônica. Ele então redireciona a sua viagem. E o plano de Deus é tão interessante. O pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse texto, falando sobre essa passagem, ele fala: o que Deus estava, enquanto Paulo entendia que talvez o ideal fosse ir para a região da Ásia, reafirmar, o que Deus estava pretendendo fazer era começar o trabalho na Europa, que veio a ser realmente onde o cristianismo se desenvolveu e foi para todas as partes do mundo, alcançar Roma. O direcionamento de Deus para que essa palavra pudesse alcançar o mundo todo. Paulo cumpre, apesar dos seus planos, Paulo entende qual é a vontade de Deus e cumpre a vontade de Deus. Se redireciona, então, para a Macedônia, atual Grécia, vai para a Tessalônica. Em Atos 16, 19 a 21, nós encontramos que, antes de chegar a Tessalônica, Paulo passa por Filipos. E quando ali
episódios que nós conhecemos bastante. O episódio, por exemplo, daquela mulher que fazia adivinhações. Paulo expulsa o espírito dela, o espírito demoníaco dela. Atos 16, 19 a 21 diz: quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens que são judeus estão perturbando nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não há permitido acatar nem praticar. Aqui nós vemos já claramente, de forma explícita, as pessoas dizendo: essa mensagem do Evangelho, a atuação desses homens, aquilo que eu perdi de lucro pelo bem que eles fizeram, está perturbando essa cidade. Paulo e Silas são levados, são espancados, são levados para o cárcere, e os irmãos conhecem a passagem maravilhosa, através de um terremoto, eles são libertados e podem então prosseguir a sua viagem. Creio que naquele momento, essas notícias, por mais que não houvesse internet, jornais, rapidez, mas essas notícias já haviam se espalhado em grande parte. E é nesse contexto que eles chegam a Tessalônica. Paulo tem uma estratégia, que nós já conhecemos de diversos outros textos das cartas paulinas. Ele sempre começa a se reunir nas sinagogas. E ele então ali fica 3 semanas ensinando nas sinagogas. E o texto é claro dizendo que Paulo apresentou-lhes e examinava a palavra. E pregava a Jesus Cristo. Ele pregava que Jesus era o Cristo, Jesus era o enviado, Jesus era o Messias. E importava que ele sofresse, morresse, mas que ressuscitasse. Essa era a mensagem de Paulo. Essa mensagem incomoda aquelas pessoas, a ponto deles perceberem e fazerem uma acusação a Paulo, que é absolutamente correta e verdadeira. Ele está pregando outro rei. Ele está pregando alguém que é maior do que César, que é maior do que Herodes, que é Jesus. E aí eles dizem, na acusação deles: estes que têm alvoroçado o mundo, que têm tumultuado, que têm agitado, que têm bagunçado as estruturas, chegaram até nós. Esse é o potencial da igreja de Cristo. Esse, meu querido irmão, é o potencial da sua vida, da minha vida. Alvoroçar o mundo através de uma mensagem que contraria o estado de coisas, de pecado e de infidelidade e do mal das possessões demoníacas. Pois bem, ainda falando sobre, aqui a gente está falando sobre o ano 50, mais ou menos, entre 49 e 52. Essa foi uma comunidade cristã, essa foi uma igreja que alvoroçou o mundo. Mas eu gostaria de refletir, e quando o pastor Leonardo me chamou, e eu às vezes sempre procuro olhar se as datas coincidem com alguma coisa, se há algum evento que possa ser relacionado. E esse ano, fazem 60 anos de acontecimentos que alvoroçaram, tumultuaram, agitaram os Estados Unidos da América. Em 1963, iniciou-se a campanha pelos direitos civis na cidade de Birmingham, no Alabama. Essa luta já havia se iniciado alguns anos antes. Em 1955, talvez alguns irmãos já tenham ouvido falar sobre o boicote aos ônibus na cidade de Montgomery. Quando Rosa Parks se negou a levantar a segregação racial imperava nos Estados Unidos. E havia a escola do branco e a escola do negro. O trabalho para o branco, o trabalho para o negro. Onde o branco poderia ir, o parque da cidade, que as crianças dos brancos poderiam ir, e os parques das crianças negras. E sempre em piores condições. O atendimento médico, o atendimento jurídico prestado ao branco, o atendimento médico, o atendimento jurídico prestado ao negro. Toda uma série de coisas. Um restaurante onde você poderia ir. O bebedouro havia um para pessoas brancas e outro para pessoas de cor, como eles diziam. E essa situação começou a incomodar as pessoas. Em 1955, o boicote de ônibus na cidade de Montgomery. Esse movimento ali, então, a partir daquela atitude daquela mulher, a comunidade negra para de usar os ônibus. E eu me lembro que há uma citação de uma senhora que uma vez, tendo que ao final do dia da sua jornada de trabalho, caminhar longamente para a sua casa, ela dizia: meus pés doem, mas meu coração está em paz. Eu estou fazendo o que é certo. Em 1962, em Albany, um novo movimento. Mas em 1963, e portanto há 60 anos, começa um movimento na cidade de Birmingham. Birmingham era considerada naquele momento a cidade mais segregacionista dos Estados Unidos. O governador, prefeito, a pessoa que de mando naquela cidade, George Wallace, ele dizia o seguinte: naquela ocasião, 1963, segregação hoje, segregação amanhã
segregação sempre. Em 1963, era exatamente esse quadro que eu estou narrando aos irmãos. Bebedouro para um, bebedouro para outro. Banheiro para um, banheiro para outro. Restaurante, onde poderia ser atendido branco, onde poderia ser atendido negro. Transporte para um, transporte para outro. Pois bem, nesse ano, capitaneado principalmente pelas igrejas de Montgomery, de Birmingham, e principalmente pelas igrejas batistas daquela região. E tendo à sua frente do movimento, um nome que é conhecido provavelmente todos aqui, de Martin Luther King Jr., inicia-se a campanha pelos direitos civis, movido pelo espírito da não violência para tentar desfazer esse estado de coisas. Meus queridos irmãos, essa campanha foi gerada e foi gerida dentro de igrejas. As pessoas chegaram, se candidatavam, e uma das coisas que me chama a atenção, e talvez possa surgir alguma dúvida no coração de alguém sobre o tipo de evangelho que aquelas igrejas pregavam e exerciam, se era um tipo político demais, se era um evangelho social, se era alguma coisa incompatível. Percebam aqui, aquelas pessoas que se voluntariavam para participar, eles tinham que assinar um compromisso. O compromisso que as pessoas assinavam para participar de lá dizia o seguinte: pelo presente, eu me comprometo, a minha pessoa e o meu corpo, ao movimento da não violência. Portanto, cumprirei os 10 mandamentos seguintes. 1. Meditar diariamente nos ensinamentos e na vida de Jesus. 2. Sempre lembrar-me que o movimento não violento em Birmingham procura justiça e reconciliação, e não vitória. 3. Andar e falar na prática do amor, porque Deus é amor. 4. Orar diariamente para ser usado por Deus e para que todos os homens possam ser livres. 5. Sacrificar desejos pessoais para que todos os homens possam ser livres. 6. Direcionar as regras comuns de cortesia, tanto ao amigo quanto ao inimigo. 7. Procurar realizar um serviço regular para os outros e para o mundo. 8. Abster-me da violência de punho, da língua e do coração. 9. Esforçar-me para estar em boa saúde, mental, espiritual e corporal. 10. Seguir as instruções do movimento e do capitão em uma manifestação. Direcionados a partir desse compromisso, eles começam a marchar pela cidade de Birmingham, pedindo igualdade, pedindo justiça. Em abril de 1963, essas manifestações começam. A reação das autoridades foi muito violenta, soltando cães em cima de crianças, espancando, jatos d'água potentes contra as pessoas que simplesmente estavam marchando, com o compromisso de não usar nada para se defender e não reagir a qualquer provocação. Centenas de pessoas presas. No dia 16 de abril, Martin Luther King foi preso e de lá escreve uma carta para alguns pastores, para alguns líderes que estavam criticando aquele movimento, achando inoportuno isso tudo. E ele escreve explicando que em 1963, faziam 100 anos que nos Estados Unidos havia começado a vigorar a proclamação de emancipação assinada por Abraham Lincoln, através da qual não haveria mais escravidão, e logo depois seria assinada a emenda constitucional falando sobre a impossibilidade de discriminação. E 100 anos depois, permanecia aquele estado de coisas. Meus irmãos, foi através do testemunho daqueles irmãos, foi através da operatividade daquelas pessoas que se manifestaram, foi através do ministério daquela igreja. E em setembro de 1963, a Igreja Batista da Avenida 16 realizava um culto, talvez um culto parecido com o que nós realizamos hoje. E uma bomba colocada ali, explodiu, uma bomba colocada por segregacionistas, matando 4 adolescentes naquela igreja, que estavam simplesmente reunidos. Meus queridos irmãos, essa igreja alvoroçava o mundo. Essa igreja, a igreja que atuava dessa forma, que buscava essa justiça, que buscava exercer o seu compromisso com Deus, alvoroçou os Estados Unidos e 2 anos depois, o presidente Lyndon Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis, reafirmando a impossibilidade de discriminação e considerando ilegal que houvesse escolas separadas, que houvesse toda a segregação. Nós sabemos que a luta continua, nós sabemos que nem tudo foi resolvido, mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, como o ministério e a atuação daquela igreja, naquele momento, fazendo a sua parte, lembrando a situação de Esther lá atrás, talvez seja para este tempo que Deus tenha te trazido para cá. Eles entenderam que aquele era o tempo dele, aquele era o chamado de Deus para eles. Isso que acontece quando a igreja alvoroça o mundo. E meus irmãos, o que é uma igreja para nós hoje? Como exercer esse potencial?
de uma igreja que alvoroça o mundo da maneira correta? Em primeiro lugar, é uma igreja que está atenta à voz de Deus. Como eu disse no começo, os planos de Paulo não eram ir para o Ocidente. Os planos de Paulo eram seguir em direção à Ásia, rever aquelas igrejas. Mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. E posteriormente ele teve uma visão que entendeu que foi uma revelação de Deus, um chamado de Deus, um comando de Deus para ele, para que ele fosse para a Macedônia. Meus queridos irmãos, nós temos nossos planos. Nós temos os planos para a nossa vida. Nós temos os planos muitas vezes para a nossa igreja. Nós temos aquilo que nós achamos que é o certo. Nós temos aquilo que nós achamos que talvez seja o melhor. Nós muitas vezes entendemos, temos as nossas ideias. Mas temos que estar atentos para saber qual é o que Deus tem preparado para nós. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a vida do irmão? Qual é a vontade de Deus para a nossa igreja hoje? Qual é o ministério que Deus tem para a nossa igreja? Qual o futuro que Deus tem para a nossa igreja? Nós temos buscado, tem sido falado reiteradamente aqui sobre a questão da sucessão pastoral. E provavelmente eu entendo que é lícito, que é legítimo, que cada um de nós tem as nossas expectativas, cada um de nós tem os nossos gostos, as nossas impressões. E muitas vezes nós já temos o perfil exato daquilo que nós queremos e como as coisas funcionem, e como as coisas transcorrem, e como as coisas progridam. Mas precisamos estar atentos para a voz do Espírito, para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer orientar, para que, às vezes, contrariando as nossas vontades, Senhor, eu queria ir para lá, mas o Senhor está me mandando para ir para lá. Que nós não sejamos como Jonas, mas sejamos como Paulo, e cumpramos a vontade de Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, como diz o texto, quando ele chega em Tessalônica, ele se reúne com aqueles irmãos e ele examina a palavra. A dedicação dele, a exposição dele, a pregação dele, a fala dele é fundamentada na palavra. Meus queridos irmãos, tempos difíceis nós vivemos, não é? Há 3 anos atrás, um querido pastor, querido, já me abençoou muito a minha vida, fala sobre atualizar a Bíblia. Talvez meio mal compreendido, mas não se desculpou, diferente de outras vezes, mas falava sobre atualizar a Bíblia. Há 2 semanas, uma celebridade nacional, já foi mais, mas ainda é, falou sobre a necessidade de se reescrever a Bíblia. Talvez alguns irmãos tenham visto essa notícia. E essa semana, eu mostrei a Miriam, pastor querido, pessoa querida, amigo, que posta nas redes sociais, falando sobre a necessidade que nós precisamos superar a Bíblia, que a igreja de hoje precisa ir além da Bíblia para que possa alcançar. Meus queridos irmãos, isso choca, mas às vezes nós somos envolvidos e enredados nessas ideias. Às vezes nós estamos sendo seduzidos por ideias dessas, que muitas vezes não vêm com essa clareza. E acaba que você ouve aquilo e algumas coisas com aparência de justiça, com aparência de correção, com aparência de que... É claro que nós temos visto pelo ministério exercido na nossa igreja, pelos ministérios, a igreja precisa de hermenêutica, a compreensão bíblica precisa de exegese, precisa de interpretação bíblica, interpretação histórica, tudo isso é importante, mas o espírito da palavra, os valores da palavra, é o próprio Cristo que diz que a minha palavra não passará. E que a minha palavra, como foi dito pelo pastor Leonardo, não voltará vazia. Então, ouvir a voz de Deus e se conservar, se direcionar à palavra. Pregar a Jesus Cristo em terceiro lugar. A igreja alvoroça o mundo quando ela prega a Jesus Cristo. E isso é fácil, não é? Fala sobre Deus para alguém. Não costuma causar muito impacto, né? Todo mundo tem a sua crença em Deus de uma forma, de outra. E a ideia da existência de um Deus, para alguns mais pessoal, mas para outros como se fosse uma força, não é tão problemático. Mas a ideia, quando a gente fala em Jesus Cristo, quando toca no nome dele, quando fala das palavras que ele trouxe, da verdade que ele trouxe, fala sobre alguém que te dá perdão e que te salva pela graça e não pelo cumprimento de obrigações, não pelo cumprimento, não é uma troca que você faz. Quando fala de um Cristo que morreu e ressuscitou e que está vivo e que você fala com ele, quanto menos você é ridicularizado. E aí as coisas se tumultuam, as pessoas se agitam. Mas nós não temos alternativa. É o que Cristo falou para os discípulos. Vocês querem ir embora? Não, sim. Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida. A igreja que quer alvoroçar o mundo, ouve e obedece o cumprimento, o chamado de Deus. Se dedica e se baseia sempre na palavra. Prega a Jesus Cristo, em tempo e fora de tempo. Na escola, no trabalho, aonde muitas vezes é inconveniente que seja falado. E é claro,
falado com sabedoria, mas manifestando posições firmes, dizendo aquilo que vai ser dito mais adiante, que o nosso rei não é desse mundo, que a nossa cidadania não é desse mundo, que o nosso rei é Jesus. A igreja que alvoroça o mundo, ela enfrenta as consequências. A igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, os irmãos conhecem. Os martírios, conhecem a história dos apóstolos, todos eles menos João, tiveram mortes, foram sacrificados, foram martirizados. Estevão, pessoas no Coliseu, pessoas em diversos lugares, uma série de situações. Durante a história, se você ler Hebreus 11, você vai ver sobre o quanto as pessoas sofreram por causa do Evangelho. A história que eu falei para os irmãos 60 anos atrás ali em Birmingham é real. Pessoas que sofreram consequências, foram presos, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que foram ridicularizadas, que foram socialmente, como é que é o termo hoje? Canceladas, né? Naquela época não existia o termo, mas existia ação e atitude. A igreja que quer alvoroçar o mundo se dispõe a isso. Aceita isso. Entende que, se for preciso, né? Assim como a oração daqueles, se o Senhor quiser me livrar, me livrará. Mas ainda que Ele não me livre, eu continuarei fazendo a vontade desse Deus. E por fim, a igreja, como eu já tinha adiantado, que quer alvoroçar o mundo, está ciente de que nós somos cidadãos do reino dos céus. Meus queridos irmãos, nós somos peregrinos aqui. Nosso maior interesse não está aqui. A nossa maior fidelidade de vida não está aqui. Os nossos maiores sonhos não estão aqui. Os nossos maiores esforços não podem estar aqui. Os nossos maiores investimentos pessoais de tempo não podem ser simplesmente aqui. Porque senão, tal como a parábola do caminho, a boa semente, que os cuidados deste mundo vêm e sufocam. Meus queridos irmãos, a palavra que eu trago nessa noite aos irmãos, como eu disse, é uma palavra de esperança. Porque eu creio que nós já temos feito coisas interessantes, coisas importantes, coisas boas. Estar aqui é um milagre. Comprar esse terreno foi um milagre. Construir isso aqui foi um milagre. Quem lembra que a gente estava falando sobre a escola dominical hoje, lá na casa do Sérgio, aquele começo pequeno, hoje já temos esse tempo. Fazer a programação no Pedrão, como nós fizemos, foi um milagre. Ir até o Amazonas foi um milagre. Mas eu me arrisco a dizer, meus irmãos, que apesar de todo o esforço da liderança que tanto nos abençoou nesses já vai para 22 anos, 23, eu me arrisco a dizer que o melhor está por vir. E o melhor está por vir na hora que nós aceitarmos isso aqui e toparmos de verdade alvoroçarmos o mundo. Começando por Teresópolis. E Deus vai nos dar os caminhos. Deus vai dar esse conhecimento para que nós saibamos de uma maneira tão intensa e tão comum. Deus vai falar para um e para outro e a gente entender. O caminho que a gente tem que seguir é esse. E aí a gente vai olhar e ver, mas esse caminho é difícil. Mas é esse o caminho. É para lá que a gente vai. E aí talvez alguém impacientemente diga a respeito de nós. Estes que têm alvoroçado Teresópolis, estes que têm alvoroçado essa região, estes que têm alvoroçado o mundo, estão entre nós. Que Deus nos abençoe.